De varredor à lenda, a verdadeira história do gênio por trás da onda. Ele começou limpando o chão de uma oficina. Ninguém acreditava no seu talento. Nem mesmo a própria família apostava em seu futuro. Mas contra todas as expectativas, ele se transformou no criador de uma das marcas mais valiosas do planeta. Essa é a jornada surpreendente de um jovem japonês que trocou a miséria pela inovação e mudou o mundo com motores. Se você pensa que grandes impérios nascem de grandes oportunidades, você precisa conhecer a história de Soichiro. Honda, infância entre perdas e peças velhas. No início do século XX, o Japão vivia momentos difíceis. Em uma vila simples chamada Tenryu, nascia um menino franzino que mal imaginava o impacto que teria no mundo. Soichiro Honda cresceu em meio à pobreza. Seu pai era ferreiro e consertava bicicletas com peças improvisadas. Sua mãe, uma habilidosa tecelã, fazia o que podia para manter a casa de pé. A vida era dura e as perdas eram constantes. 5 de seus irmãos não chegaram à vida adulta, vítimas das limitações médicas da época. Mas Soichiro, apesar das dores, desenvolveu uma mente inquieta e uma curiosidade que não podia ser contida. Aos 8 anos, tudo mudou. Ele ouviu um barulho estranho vindo da estrada de terra. Correu até lá e viu, pela primeira vez, um carro. Um Ford modelo T cruzando sua vila poeirenta. Ele não sabia o nome daquilo, mas sabia que queria entender como aquela máquina se movia sozinha. Foi amor à primeira marcha. Um garoto rebelde com sede de oficina. Enquanto outras crianças aprendiam a ler, Soichiro preferia montar e desmontar peças enferrujadas. A escola era uma prisão. Ele se sentia mais livre entre martelos e porcas do que entre cadernos e provas. As notas baixas vinham em sequência e a vergonha também. Num ato desesperado, ele forjou o selo da família nos boletins escolares para esconder o fracasso. Mas a mentira teve preço. Seu pai o puniu duramente, um dia inteiro ajoelhado, sem comida. Mas Soichiro não se deixou abater. Ao contrário, sentiu que era hora de tomar uma decisão definitiva. A fuga para Tóquio e o início da luta. Aos 15 anos, viu uma oportunidade em um anúncio de revista. Uma famosa oficina de automóveis em Tóquio procurava ajudantes. Sem pensar, 2 vezes, ele deixou a vila, abandonou os estudos e partiu sozinho para a capital. Chegando lá, a realidade foi cruel. Sua função inicial: carregar um bebê nas costas. Nada de motores, nada de ferramentas. Só fraldas e silêncio. Mas ele ficou, por vergonha de voltar derrotado. E foi justamente essa teimosia que mudou tudo. Das fraldas aos motores com o tempo, o dono da oficina percebeu que aquele menino calado observava tudo. Cada peça, cada movimento. Logo ele passou de carregador a mecânico auxiliar. Depois, passou a resolver problemas sozinho. Com mãos sujas, de graxa e olhos atentos, Soichiro conquistou respeito. Não demorou para ser treinado também no lado comercial. Aprendeu a lidar com clientes, a negociar peças e entender o mercado. Mas sua paixão era uma só: velocidade. O coração acelerado pelo automobilismo, foi nessa mesma oficina que Soichiro teve o primeiro contato com o automobilismo. Corridas estavam ganhando força no Japão e a oficina começou a fabricar carros de competição. Com 17 anos, ele participou da construção de um modelo que venceu uma importante corrida nacional. A partir daí, sua alma foi tomada pela paixão por corridas. Mais tarde, ele mesmo se tornou piloto. Chegou a construir um carro próprio e quebrou recordes de velocidade, até que um grave acidente quase lhe custou a vida. Fraturas, deslocamento no ombro e ferimentos graves no rosto. A recuperação foi lenta, mas a decisão foi rápida. Jamais voltaria a competir. De funcionário a empreendedor audacioso, cansado de apenas consertar carros, Soichiro queria mais. Queria criar.
Quando tentou transformar a oficina onde trabalhava em uma fábrica de peças automotivas, ouviu um não dos sócios. Então, tomou coragem e fundou sua própria empresa, uma modesta fábrica de anéis de pistão. Parecia simples, mas o desafio era imenso. A qualidade de seus produtos era inferior à concorrência. Muitos rejeitavam suas peças, mas ao invés de desistir, ele investiu tudo em aprendizado e aperfeiçoamento técnico. Montou um laboratório e passou dias estudando metalurgia e engenharia por conta própria. Resultado: sua empresa começou a fornecer peças para a Toyota. Guerra, destruição e reinvenção. Mas o destino ainda testaria sua resiliência. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua fábrica foi bombardeada. Quando tentou recomeçar, um terremoto destruiu o que restava. Mais uma vez, Soichiro teve que se reinventar do zero. Com pouco dinheiro, mas muita vontade, ele criou uma bicicleta motorizada. Era simples, prática e barata. E caiu como uma luva num Japão devastado e carente de transporte acessível. Nascia ali a semente do que seria a Honda Motor Company. A ascensão de uma lenda ao sucesso da bicicleta motorizada foi imediato. Logo, a Honda começou a fabricar motocicletas completas. E com inovação constante, a empresa ultrapassou gigantes do setor em poucos anos. Em 1959, a Honda já era a maior fabricante de motocicletas do mundo. E Soichiro não parou por aí. Nos anos seguintes, a marca entrou no mercado automotivo, lançou modelos icônicos como o Civic e o Accord, e chegou à Fórmula 1. Tudo isso liderado por um homem que um dia varreu o chão de uma oficina e carregou um bebê nas costas. A Segunda Guerra Mundial e a reinvenção forçada. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, a vida de Soichiro Honda foi virada de cabeça para baixo. Sua fábrica, já consolidada na produção de anéis de pistão, foi severamente afetada pelos bombardeios. Parte das instalações foi destruída e o fornecimento de materiais se tornou escasso. Apesar disso, Honda não se deixou abater. Ele desmontou os escombros, reaproveitou materiais e usou barris de gasolina como fundição improvisada. Após o fim da guerra, com o Japão devastado e sem perspectivas, ele enxergou uma oportunidade no caos: adaptar bicicletas com pequenos motores para o transporte da população. Esse gesto marcou o nascimento da Honda como marca e a reinvenção de seu legado. A moral da história: a história de Soichiro Honda não é só sobre motores, é sobre não aceitar o lugar que te deram, é sobre transformar fracassos em combustível, é sobre enxergar em cada parafuso a chance de criar algo novo. Hoje, o mundo conhece a marca Honda, mas poucos conhecem a jornada de coragem, persistência e visão que deu origem a ela. E você, está pronto para transformar a sua história também? Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que também precisa de um empurrão para seguir em frente. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Qual foi o momento mais marcante dessa jornada para você? De varredor à lenda, a verdadeira história do gênio por trás da onda. Ele começou limpando o chão de uma oficina. Ninguém acreditava no seu talento. Nem mesmo a própria família apostava em seu futuro. Mas contra todas as expectativas, ele se transformou no criador de uma das marcas mais valiosas do planeta. Essa é a jornada surpreendente de um jovem japonês que trocou a miséria pela inovação e mudou o mundo com motores. Se você pensa que grandes impérios nascem de grandes oportunidades, você precisa conhecer a história de Soichiro Honda, infância entre perdas e peças velhas. No início do século XX, o Japão vivia momentos difíceis. Em uma vila simples chamada Tenryu, nascia um menino franzino que mal imaginava o impacto que teria no mundo. Soichiro Honda cresceu em meio à pobreza.
Seu pai era ferreiro e consertava bicicletas com peças improvisadas. Sua mãe, uma habilidosa tecelã, fazia o que podia para manter a casa de pé. A vida era dura e as perdas eram constantes. 5 de seus irmãos não chegaram à vida adulta, vítimas das limitações médicas da época. Mas Soichiro, apesar das dores, desenvolveu uma mente inquieta e uma curiosidade que não podia ser contida. Aos 8 anos, tudo mudou. Ele ouviu um barulho estranho vindo da estrada de terra. Correu até lá e viu, pela primeira vez, um carro. Um Ford modelo T cruzando sua vila poeirenta. Ele não sabia o nome daquilo, mas sabia que queria entender como aquela máquina se movia sozinha. Foi amor à primeira marcha. Um garoto rebelde com sede de oficina. Enquanto outras crianças aprendiam a ler, Soichiro preferia montar e desmontar peças enferrujadas. A escola era uma prisão. Ele se sentia mais livre entre martelos e porcas do que entre cadernos e provas. As notas baixas vinham em sequência e a vergonha também. Num ato desesperado, ele forjou o selo da família nos boletins escolares para esconder o fracasso. Mas a mentira teve preço. Seu pai o puniu duramente, um dia inteiro ajoelhado, sem comida. Mas Soichiro não se deixou abater. Ao contrário, sentiu que era hora de tomar uma decisão definitiva. A fuga para Tóquio e o início da luta. Aos 15 anos, viu uma oportunidade em um anúncio de revista. Uma famosa oficina de automóveis em Tóquio procurava ajudantes. Sem pensar, 2 vezes, ele deixou a vila, abandonou os estudos e partiu sozinho para a capital. Chegando lá, a realidade foi cruel. Sua função inicial: carregar um bebê nas costas. Nada de motores, nada de ferramentas. Só fraldas e silêncio. Mas ele ficou, por vergonha de voltar derrotado. E foi justamente essa teimosia que mudou tudo. Das fraldas aos motores com o tempo, o dono da oficina percebeu que aquele menino calado observava tudo. Cada peça, cada movimento. Logo ele passou de carregador a mecânico auxiliar. Depois, passou a resolver problemas sozinho. Com mãos sujas, de graxa e olhos atentos, Soichiro conquistou respeito. Não demorou para ser treinado também no lado comercial. Aprendeu a lidar com clientes, a negociar peças e entender o mercado. Mas sua paixão era uma só: velocidade. O coração acelerado pelo automobilismo, foi nessa mesma oficina que Soichiro teve o primeiro contato com o automobilismo. Corridas estavam ganhando força no Japão, e a oficina começou a fabricar carros de competição. Com 17 anos, ele participou da construção de um modelo que venceu uma importante corrida nacional. A partir daí, sua alma foi tomada pela paixão por corridas. Mais tarde, ele mesmo se tornou piloto. Chegou a construir um carro próprio e quebrou recordes de velocidade, até que um grave acidente quase lhe custou a vida. Fraturas, deslocamento no ombro e ferimentos graves no rosto. A recuperação foi lenta, mas a decisão foi rápida. Jamais voltaria a competir. De funcionário a empreendedor audacioso, cansado de apenas consertar carros, Soichiro queria mais. Queria criar. Quando tentou transformar a oficina onde trabalhava em uma fábrica de peças automotivas, ouviu um não dos sócios. Então, tomou coragem e fundou sua própria empresa. Uma modesta fábrica de anéis de pistão. Parecia simples, mas o desafio era imenso. A qualidade de seus produtos era inferior à concorrência. Muitos rejeitavam suas peças, mas ao invés de desistir, ele investiu tudo em aprendizado e aperfeiçoamento técnico. Montou um laboratório e passou dias estudando metalurgia e engenharia por conta própria. Resultado: sua empresa começou a fornecer peças para a Toyota. Guerra, destruição e reinvenção. Mas o destino ainda testaria sua resiliência. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua fábrica foi bombardeada. Quando tentou recomeçar, um terremoto destruiu
o que restava. Mais uma vez, Soichiro teve que se reinventar do zero. Com pouco dinheiro, mas muita vontade, ele criou uma bicicleta motorizada. Era simples, prática e barata. E caiu como uma luva num Japão devastado e carente de transporte acessível. Nascia ali a semente do que seria a Honda Motor Company. A ascensão de uma lenda ao sucesso da bicicleta motorizada foi imediato. Logo, a Honda começou a fabricar motocicletas completas. E com inovação constante, a empresa ultrapassou gigantes do setor em poucos anos. Em 1959, a Honda já era a maior fabricante de motocicletas do mundo. E Soichiro não parou por aí. Nos anos seguintes, a marca entrou no mercado automotivo, lançou modelos icônicos como o Civic e o Accord, e chegou à Fórmula 1. Tudo isso liderado por um homem que um dia varreu o chão de uma oficina e carregou um bebê nas costas. A Segunda Guerra Mundial e a reinvenção forçada. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, a vida de Soichiro Honda foi virada de cabeça para baixo. Sua fábrica, já consolidada na produção de anéis de pistão, foi severamente afetada pelos bombardeios. Parte das instalações foi destruída e o fornecimento de materiais se tornou escasso. Apesar disso, Honda não se deixou abater. Ele desmontou os escombros, reaproveitou materiais e usou barris de gasolina como fundição improvisada. Após o fim da guerra, com o Japão devastado e sem perspectivas, ele enxergou uma oportunidade no caos: adaptar bicicletas com pequenos motores para o transporte da população. Esse gesto marcou o nascimento da Honda como marca e a reinvenção de seu legado. A moral da história: a história de Soichiro Honda não é só sobre motores, é sobre não aceitar o lugar que te deram, é sobre transformar fracassos em combustível, é sobre enxergar em cada parafuso a chance de criar algo novo. Hoje, o mundo conhece a marca Honda, mas poucos conhecem a jornada de coragem, persistência e visão que deu origem a ela. E você, está pronto para transformar a sua história também? Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que também precisa de um empurrão para seguir em frente. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Qual foi o momento mais marcante dessa jornada para você?